Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Felipe Sá. Eu sou João Henrique Barbosa. E eu sou Virgílio Sarmento. E este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Hoje, com a participação especialíssima do Dr. Marco Antônio Bastos, tabelião substituto do Cartório JK. Pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês, compartilhar um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia lá no cartório. E antes de iniciarmos esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta e compartilhe. Então, meus amigos, hoje estamos aqui então com o nosso grande amigo Marco Antônio Bastos. E, João Henrique, nós temos algum caso prático de hoje? Pois é, o nosso caso prático de hoje é um caso interessantíssimo e que deu causa ao nosso convite ao nosso amigo Marco, né? Que uma pessoa nos procurou, ela ia fazer um mestrado nos Estados Unidos e ela queria saber como que ela fazia para legalizar os documentos que ela precisava enviar para a universidade que ela iria cursar o mestrado, né? Então ela foi até o cartório querendo saber como que ela fazia para legalizar principalmente os documentos básicos dela, né? Documentos de identidade, o diploma da graduação, pós-graduação, enfim, todos os documentos que são solicitados para o mestrado. E aí nós falamos um pouquinho para ela sobre o apostilamento, que é o nosso tema de hoje, né? Então, meus amigos, vamos dar início aqui à nossa entrevista com o Dr. Marco Antônio, que é além de um amigo, é um profissional mais do que capacitado para falar desse assunto tão importante que é o apostilamento, né? Marco, fala um pouquinho para a gente o que é o apostilamento. Então, Virgílio, o apostilamento nada mais é que a legalização de documentos públicos emitidos pelo Brasil para que produza efeitos nos países de destino, né? Então, basicamente eu preciso levar um documento para uma instituição, para o consulado, para a cidadania, para alguma empresa, e eu preciso legalizar esse documento. Então, essa legalização ela é feita através do apostilamento. O apostilamento, então, hoje é feito nos cartórios, não é isso? Para os países signatários, sim. Nem sempre foi assim? Nem sempre foi Como assim. é que era antigamente? Então, antigamente, a legalização ela se dava no Ministério das Relações Exteriores, né? A pessoa tinha que comparecer ao consulado ou à embaixada, se certificar de quais os documentos, a documentação, para poder juntar e apresentar lá no país de destino e comparecer, fazer um agendamento no MRE para poder proceder com essa legalização. Hoje, para os países signatários, essa legalização se dá, né, nos cartórios de todo o nosso país. Ô Marco, eu imagino que isso aí antigamente era um problema, né? Eu imagino que o acúmulo e a dificuldade de se fazer uma legalização do documento, eu acho que era grande, né? Porque Sim. os núcleos do MRE são poucos, né? Pelos relatos que nós temos, né, isso se dava com um processo um pouco dispendioso, né? Algumas pessoas me relataram que isso demorava alguns meses, podendo chegar até 6 meses para você ter um documento legalizado. O que hoje você consegue fazer em alguns dias, né? Dirá em 24 horas, 48 horas, você consegue fazer uma legalização de um documento nos cartórios hoje. Tirando ainda a capilaridade que você tem hoje em torno de 5 mil cartórios, né, apostilantes em toda a unidade da federação. E antes essa legalização se dava única e exclusivamente no Ministério das Relações Exteriores aqui em Brasília. E o que mudou? Por que antes era no Ministério das Relações Exteriores e hoje é no cartório? Então, o Brasil ele aderiu à Convenção da Haia, né, onde esses países eles possuem um tratado internacional onde o meio de legalização de documento é menos burocrático. Então, o principal objetivo é a desburocratização no trâmite dessa documentação entre os países signatários. Hoje, basta você levar o documento no cartório, né? O cartório ele vai verificar a autenticidade desse documento e vai proceder com a legalização. Antigamente, né, de 2006 para trás, você precisaria comparecer ao consulado, né, tinha um carimbo que você pegava lá para depois levar esse documento no Ministério das Relações Exteriores, para aí sim você conseguir legalizar esse documento. Então hoje é um processo muito mais rápido, não tenhamos dúvida. Pessoal, só corrigindo, eu acho que eu falei a data aqui de 2006, tá? A data correta é 2016. A legalização passou a ser feita nos cartórios de 2016 para cá. Anterior a essa data era feita no MRE, tá bom? Marco, então assim, só para que a gente possa dar um desfecho. Então, um apostilamento nada mais é do que eu pegar um documento público, que foi feito aqui no Brasil, para que esse documento público tenha a mesma validade que ele teria aqui no nosso país, no país de destino, certo? Seria basicamente isso. Agora, para que
esse apostilamento que é feito aqui no Brasil também tem a mesma eficácia no país de destino, esse país também tem que ter assinado aí a Convenção da Haia. Sim, com certeza, com certeza. Ele tem que ser um país signatário, né? São 117 países, então o trânsito de documento entre esses países se dá da mesma forma, né? Ô Marco, muita gente que está nos ouvindo deve estar se perguntando assim, poxa, qual é a utilidade prática dessa legalização de documentos? Então assim, basicamente, qual os casos mais comuns de necessidade de se legalizar um documento para enviar para fora do país? Então, João, com a nossa vivência, com a nossa experiência no dia a dia, a gente pode observar que para casos de cidadania, casos para estudo e trabalho fora são os casos mais recorrentes, né? Agora, seguramente, cidadania hoje tem um grande filão aí. 50% da documentação que ela é legalizada é para você tirar a sua dupla cidadania. É o carro forte, então. É o carro forte, É interessante, né? Porque assim, pouca gente sabe, mas o Brasil é o país com o maior número de italianos fora da Itália, com o maior número de japoneses fora do Japão. Sim. Né? Nós temos, então, uma quantidade enorme de imigrantes aqui, sem falar Portugal, sem falar Espanha, né? Até a Alemanha, né? Com a colonização lá do Sul. Né? Então, muitas pessoas estão buscando a dupla cidadania para abrir mercado, né? Você pode permitir que seus filhos, por exemplo, estudem na Europa ou estudem ou consigam um visto nos Estados Unidos, porque para europeu também é mais facilitado. Então, aquelas assessorias, né, de naturalização e de dupla cidadania, elas utilizam muito esse serviço. Engraçado que muita gente fala que cartório só serve para burocratizar, mas aí esse é um exemplo. O cartório chegou para desburocratizar, né? Descentralizar a prestação desse serviço que é tão importante para todo mundo. Né? E vem sendo uma tendência nos cartórios, né? A começar, por exemplo, pela própria lei do divórcio, né? A lei 11.441, né? Veio justamente para desburocratizar e também tirar do judiciário aqueles pequenos casos que hoje realmente é feito pelo cartório de nós. Então, também o apostilamento já melhorou e muito o serviço, né, Marco? Sim, com certeza. Antigamente você agendava, demorava em torno de 6 meses. É compreensível, né? Você que imagina era o país inteiro, né? tendo que procurar um único órgão para poder apostilar. Exato. É Hoje, compreensível. a legalização ela é em quase 5.000 cartórios cadastrado como autoridades apostilantes. E outra coisa interessante que o Marco falou, da mesma forma em que, para utilizar um documento público brasileiro no exterior, né, em um país signatário, você precisa apostilar, o Brasil passou a aceitar também o apostilamento como forma de legalização de documentos estrangeiros. Né? Sim, da mesma forma que a documentação no Brasil, para ser legalizada, ela sai daqui apostilada, ela tem que vir de lá apostilada também. Entendi. Vem cá, você me disse que são 117 países que assinaram a Convenção Internacional. Atualmente, né? sim. Dá uns 3 exemplos aí pra gente. Que são signatários. A gente pode trabalhar com Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra. E dá um exemplo aí, ou 2 ou 3, de países que não assinaram. Então, nós temos Cuba, Coreia do Norte e um país assim que ainda não, que é um país de grande expressão, que é o Canadá, que não aderiu ainda à Convenção da Haia. Aí nesse caso, como é que é? O que é que eu faço? Se o país não é signatário, como é que eu faço para legalizar? Eu preciso estudar ou trabalhar no Canadá, eu preciso, primeiramente, procurar a instituição, né, que eu vou trabalhar, que eu vou estudar, verificar a documentação que eu preciso apresentar, vou na embaixada ou no consulado canadense, me certifico que está tudo certo e vou no MRE para poder legalizar essa documentação. Ô Marco, muito interessante esse ponto que você tocou sobre a orientação de quais documentos eu devo apresentar lá no órgão ou instituição que eu vou trabalhar ou estudar, né? Porque eu acho que é uma dúvida muito recorrente, que as pessoas acreditam que o cartório deve informar a relação de documentos que ela tem que legalizar para enviar, seja para o consulado, seja para uma universidade, enfim. E na verdade o cartório não faz isso, né? O cartório legaliza os documentos, mas quem informa os documentos que são obrigatórios de ser legalizados é sim a universidade, por exemplo, onde eu vou estudar, fazer um mestrado, não é isso? Sim, João, muito bem observado. Nós temos diariamente pessoas procurando o cartório e perguntando qual a documentação que ela precisa apostilar, seja para estudar, seja para requerer a sua cidadania, seja para poder trabalhar. Imagine você, são 117 países. A gente teria que ter informação de 117 países. Então, assim, não é o nosso papel e nem devemos passar essa orientação. O certo é procurar o consulado e a instituição para se certificar qual que é a documentação. Ou uma assessoria também, né, Marco? Sim, exatamente. Existem empresas especializadas em assessorar pessoas nesse sentido, né? Isso. Tem várias empresas que são especializadas nisso. Empresas de cidadania, empresas de estudo, empresas que auxiliam os profissionais para fazerem trabalhos fora do nosso país.
sem dúvida. Agora, uma pergunta que eu acho que é uma dúvida muito comum das pessoas é a questão do preço, né? O preço do apostilamento no Brasil, ele é unificado ou não? Não. Isso é uma coisa curiosa. O CNJ, ele estipulou, né, que o valor cobrado em cada estado será o valor de uma procuração sem valor econômico. Então, no Distrito Federal, o valor de uma procuração é R$ 43. Então, o valor de um apostilamento é R$ 43. Marco, em quanto tempo mais ou menos aqui, por exemplo, no Distrito Federal ou então no próprio cartório JK é feito o apostilamento? Então, lá no cartório a gente trabalha com um prazo de até 24 horas. A documentação que chega no mesmo dia, a gente consegue entregar no mesmo dia. Chegou no período da tarde, a gente entrega no dia seguinte. E eu estando em outro estado ou em qualquer outra unidade da federação, eu posso mandar os documentos? Por exemplo? Pode, deve. Basta mandar pelo correio, TANCargo, DHL, ou qualquer meio de logística. A documentação chegando para nós, Bacana. A gente procede com a triagem, né, faz o apostilamento e manda essa documentação para o local de destino. Nós já falamos disso aqui em outros vídeos, né? Cada estado do Brasil, ele tem uma tabela específica de emolumentos que são voltados para os custos dos cartórios, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a forma de cobrar de maneira uniforme no Brasil inteiro, não dizendo qual o valor, mas sim um comparativo dentro das tabelas de emolumento que seriam aplicados para o valor do apostilamento. Sim. Basicamente é isso. Ele né? diz o seguinte, se você não tiver na sua tabela um valor específico para o apostilamento, será cobrado o valor de uma procuração sem valor econômico. Ah, bacana. O preço pode variar bastante, né? De um estado para o outro. Dá um exemplo pra gente aí de questão dos valores, por exemplo. Sim, João. Tem estado que chega a custar R$ 125. Tem estado que custa R$ 80, R$ 85 e aqui no Distrito Federal custa em torno de R$ 43. Ô Marco, eu vi que você trouxe aí pra gente alguns documentos legalizados, né, apostilados. Você pode mostrar aí como é que funciona para o pessoal? Sim, João, com certeza. Eu trouxe uma certidão negativa de naturalização, tá? Que é uma documentação essencial para quem vai requerer a dupla cidadania. E como vocês podem ver, né, o documento está aqui e no verso encontra-se a apostila, tá? Isso é que é a legalização do documento. Isso é uma etiqueta, né, Marco? Assim, só para o pessoal ver, não é colado, né? Não, assim, não. Ele é colado não. só na ponta, É, né? isso. É um formulário, né? É um papel de segurança, digamos assim. Então ele hoje, vamos supor, ele é feito dessa forma, tanto eletronicamente, né? Você joga esse documento no portal e ainda imprime a apostila. Nós chamamos de meio híbrido. Por quê? Porque eu tenho o apostilamento eletrônico, que ele pode ser consultado no site, né, através do QR Code, dos códigos de verificação, e você tem o papel, que você precisa imprimir para fixar no documento. Então, esse é o meio híbrido de você apostilar. E tem uma inovação tecnológica aí, né, Marcão? Sim, Felipe. Isso aí é a grande novidade do apostilamento, que eu acho que é muito interessante para a gente trazer para o canal aqui, que é a possibilidade de apostilarmos o documento tão somente pelo meio eletrônico. Então, não se tem papel mais. Toda a documentação enviada, assinada eletronicamente por meio eletrônico, seja ele por e-mail, seja ele por upload, né, Google Drive, enfim, a gente materializa essa documentação no cartório, apostila e emite um certificado para o usuário dizendo que esse documento foi apostilado. Ele pode levar esse certificado num pendrive, pode levar num HD, né, ou até mesmo na sua caixa de e-mail. E aonde quer que ele esteja, ele pode apresentar essa documentação. Bacana, né? Inovação maravilhosa, né? E assim, o mais importante é que a gente já fazia o eletrônico, só que havia uma exigência que ele fosse híbrido. Sim, né? sim. O nosso meio de apostilamento é um apostilamento híbrido. Ele é o físico e o eletrônico. Porém, o CNJ dizia o seguinte, olha, vocês só podem apostilar se vocês imprimirem a apostila. E agora ele alterou a resolução 2228, onde permite que os cartórios emitam tão somente a apostila pelo meio eletrônico. Aí fica a critério do usuário. Só para contextualizar, porque tem países também, né, Marcão, acredito eu, que eles só aceitam o documento físico, né? Sim, sim, com certeza. Querendo ou não, a inovação tecnológica, nem para todos os países, ela avançou da forma que no Brasil avança. E eu lembro uma época de ter escutado as pessoas falando sobre o apostilamento híbrido, enfim, e muita gente questionando, mas por que não faz só eletrônico? E a resposta das pessoas que instituíram o apostilamento era essa, de que existem países que, olha, só aceita o documento físico, né? Sim. Então o Brasil foi vanguardista nesse ponto de fazer os dois.
né? O físico e o eletrônico, e agora somente também o eletrônico. Essa é a grande questão. E trazendo uma curiosidade para todos os seguidores do Siga Direito, né? Por exemplo, lá na Itália são 1.200 comunes. O que são comunes? São prefeituras que vão receber essa documentação. E tem comunes que não tem nem computador. Então, como é que essa comune ela vai pegar um documento desse eletrônico? Então, a gente tem a forma de emitir documentos físicos para aquelas localidades onde não tem o acesso ao meio eletrônico e aqueles países que você pode mandar pelo meio eletrônico. Marco, legal você falar isso, né? Que assim, muita gente acha que o Brasil está muito atrasado tecnologicamente, né? E você demonstra que um país de primeiro mundo, né, ele às vezes não tem condição de abarcar uma questão tecnológica, né? Sim, e isso é muito certeza. legal para as pessoas saberem que, igual o Virgílio falou, os cartórios eles foram criados para desburocratizar muita coisa. Talvez seja até por conta do que o próprio Virgílio disse, né? A imigração, né? Então, nós temos aqui mais italianos em qualquer lugar do mundo, ou japoneses, enfim. Sim. Então, a procura do próprio apostilamento fez também com que o Brasil realmente repensasse a forma de se fazer o apostilamento. Sim, então, sim. Por isso que hoje talvez a gente seja grande referência para muitos países aí. São 35 milhões de italianos que tem aqui no Então é muita gente. Né? E não tem nenhum país no mundo que tenha esse papel de segurança que nós temos aqui. Então, é seguramente a apostila mais segura que tem. Que legal, né? Bacana, né? A gente ouvir notícia boa sobre o nosso país. É verdade. A gente mesmo costuma sempre criticar o Brasil, né? Mas nós somos vanguardistas, como o João disse, em muita coisa, né? Então, eu acho que é isso, né, meus amigos? Abarcamos aqui todo um assunto importantíssimo para as pessoas que querem estudar fora, para as pessoas que querem trabalhar fora, para quem está buscando uma dupla cidadania. Eu acho que está muito na moda agora, muita gente descobrindo essa possibilidade aí, né? Sim, com certeza. E é engraçado que os países europeus estão com a população diminuindo. Então há um interesse do lado de lá também, Sim. nessa concessão de novas cidadanias para a questão populacional, né? Então eu acho que foi muito legal esse programa. Eu quero agradecer muito ao Marco pelo prestígio de ter vindo aqui falar para a gente, ensinar tanto sobre esse assunto que faz parte da vida de muitos brasileiros, de muitas pessoas, né? E eu acho que é isso, né? Podemos encerrar por aqui? É isso. Sem sombra de Marco, dúvida. muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao canal, quando quiser falar para as pessoas, quando quiser ensinar um pouquinho mais para a gente. Tá Com bom? certeza, eu que agradeço. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Esse é o Siga Direito, o seu canal de Direito Prático na internet. E hoje falamos aqui sobre o apostilamento da AIA, que diz aí basicamente para quem quer regularizar a situação de nacionalidade ou para quem quer realmente estudar fora do nosso país. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative as notificações e fique sempre por dentro.